Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, ajude o nosso canal 2 a aumentar o engajamento, é muito importante que você compartilhe, mande nos seus grupos aí de WhatsApp, mande pra galera. Todo o nosso conteúdo, a gente sempre trazendo conteúdo aí exclusivo para vocês. A gente vai falar aqui de mercado da bola, a gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil. Já sabemos aí onde o Flamengo decide, né? A gente já sabe que é contra o Botafogo da Paraíba. A gente até brincou, pegamos o Chororô da Paraíba e tal, mas o Botafogo da Paraíba é mais rubro-negro do que Botafogo, né? Porque as cores do escudo do Botafogo da Paraíba elas são vermelhas e pretas, né? Ali ó, o escudo dele, o escudo é rubro-negro. Então a gente também lembra vocês que hoje é dia de pedir o Suburbanos Pizza, cara. Você pode pedir com o cupom PAPA15, tem desconto aí. Eu hoje tô pedindo a minha, sabe qual? Tô pedindo bacon com catupiry, massa fina, que eu tô de dieta, é uma fatiazinha, né? O restante eu vou distribuir pros amigos, pra família. Vou assistir o jogo do Mengão, torcer pelo Mengão com a Alê. A gente vai estar acompanhando tudo e, claro, com a Suburbanos, lembrando, né, que eles têm catupiry original. Cara, a massa fina é top. Também a doce, para quem tá podendo comer doce, tem uma de chocolate ao leite com banana que é absurda. Doce de leite Havana também é sensacional, com doce de leite Havana com chocolate branco, nevada. Cara, é espetacular. Tem uma outra que eu gosto também, que é a com molho ranch, cara. Pepperoni com molho ranch, espetacular. E tem a calabresa com ranch também. Achei sensacional. Então você pode pedir, que é a melhor pizza do Brasil. Bem, vamos lá. E tem em todo o Brasil, em todo canto. Tem Suburbanos agora em Maringá. Cara, tá abrindo Suburbanos em cada canto do país aí. Eu vou começar aqui já falando da questão do sorteio da Copa do Brasil. A gente tem inclusive o CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, que o Botafogo da Paraíba hoje é SAF, né? O CEO lá, sabe quem é? É o Alexandre Galo. Ele, conhecido de todos aí, famoso aí, o Alexandre Galo, ele falou com o nosso repórter. Vamos acompanhar o que o Alexandre Galo falou, para a gente voltar aqui e trazer todas as informações do confronto. Presidente Baco do Flamengo chegando aqui na sede da CBF para o sorteio. Eu tava quente, social também, porque pelo amor de Deus não dá. Eu reclamava que eu usava aquela, agora tá reclamando. Tá direto. Galo, tudo bem? Boa tarde. Seu time, o Botafogo da Paraíba, pegou um adversário muito complicado, né? O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse confronto. Não, um jogo extremamente difícil, se você falar na questão técnica, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a gente também, para o nosso torcedor, enfim. Grandes desafios, né? Infinitas oportunidades. Então é dessa maneira que a gente vai encarar o jogo, com muito respeito à capacidade que o Flamengo tem, mas nós temos que fazer o nosso melhor. E, sem dúvida, eu acho que será um grande atrativo para o nosso torcedor, um grande jogo. Queremos fazer 2 grandes jogos. Muda alguma coisa na preparação para o seu Flamengo? Não, igual. Todos os times ali todos os potes, dos 2 potes são times difíceis, como é o Flamengo, uma grande equipe, uma das maiores do Brasil, vivendo grandes momentos nesses últimos anos, e a gente tem que respeitar e tentar fazer o nosso melhor. Isso é um grande desafio, mas acho que para a gente vai ser bom. Galo, decidir fora de casa, pegar o segundo jogo no Maracanã, é um complicador? Olha, você não tem muita escolha, né? A Copa do Brasil ela traz essa nuance de você não ter muito que escolher. Eu acho que para nós que chegamos agora como SAF é um grande desafio, mas uma grande possibilidade de também apresentar o que a gente vem fazendo em tão pouco tempo, mudando muitas questões do Botafogo. E eu acho que em termos de mídia também para a gente vai ser uma situação muito positiva, mas é claro que nós focamos na questão dos 180 minutos, temos que fazer o nosso melhor. Obrigado, Galo. Com o presidente daquele clube que o treinador provavelmente esteja empregado, e aí partir para a contratação. Mas essa parte mais técnica está com o Rodrigo Caetano. A ideia é já ter um novo treinador já para a próxima data FIFA, em junho? Com certeza. Isso em tempo de haver a convocação, não só chegar para aplicar os jogos, mas de fazer a convocação dos atletas que ele vai escolher para que possa integrar
esses 2 jogos da data FIFA de julho. Obrigado. Rapidinho, Jorge Jesus ou Ancelotti, qual é o seu preferido? Eu prefiro aquele que possa ter a disponibilidade assim rápida e que possa seguir aquilo que a CBF quer para um treinador da seleção brasileira. Jogar de uma forma que os atletas se adequem e que possa produzir, entendeu, grandes partidas e tenha grandes vitórias. Obrigado. Então vocês viram aí o Alexandre Galo, que é o CEO da SAF do Botafogo da Paraíba. Parabéns aí ao Botafogo da Paraíba, está participando aí da Copa do Brasil, 3ª fase contra o Flamengo. E detalhe, o jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, o primeiro jogo é lá e a decisão da vaga no Rio de Janeiro. Tá? No sorteio ali dos mandos, o Flamengo decide no Rio de Janeiro. A gente também teve o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presente no evento, mas ele não quis falar. Na verdade, ele não podia dar entrevista hoje, porque hoje é Match Day, né, dia de Libertadores, e a Conmebol não permite que dirigentes falem, que deem entrevista no dia da partida da Libertadores. Então ele não podia dar entrevista, pelo menos foi isso que foi passado para a nossa equipe. E aí, o que a gente conseguiu apurar com uma fonte ligada à diretoria foi que a questão lá do Maracanã, tá, sobre a situação referente ao acordo entre Flamengo, Fluminense e Vasco pelo uso do Maracanã. No acordo entre as partes, o Vasco poderá utilizar o estádio do Maracanã 4 vezes no ano, com algumas condições. Também tem a situação aí de que o Cruz Maltino precisa avisar, a gente tinha falado isso na Placar, com uma antecedência mínima de 3 semanas o seu desejo de atuar no estádio. Os clubes, Flamengo e Fluminense, avaliarão a situação de acordo com os seus respectivos jogos e com a condição do gramado também, se dá tempo ou não de recuperar. Caso o Flamengo e Fluminense desejem jogar no Maracanã, na data em que o Vasco também deseja, a preferência é para a dupla Fla-Flu. Isso aí para evitar que o Vasco fique entrando na justiça e tudo mais. Também durante os 4 jogos que o Vasco poderá atuar no estádio, Flamengo e Fluminense terão que atuar cada um 2 vezes em algum outro estádio. Tá? Então, é um acordo que o Flamengo e o Fluminense também vão jogar pelo menos 2 vezes, cada um 2 vezes em algum outro estádio para dar rodagem ali, deixar o Vasco jogar mais para também não sobrecarregar o gramado do Maracanã. Informação aí importante aí sobre essa questão aí envolvendo o gramado do Maracanã e a questão do estádio, né, que hoje está sob o comando de Flamengo e Fluminense. Olha só, a gente hoje tem o retorno do Pedro. O Pedro, a gente sabe que está há 7 meses sem atuar e hoje o Pedro está relacionado para o jogo contra o... rapaz, me deu até um branco. Central Córdoba, o jogo contra o Central Córdoba da Libertadores, daqui a pouquinho no Maracanã. Então o Pedro relacionado, é o retorno do Pedro depois de 7 meses. Espetacular, né, cara? A gente poder aí contar com o retorno do Pedro, que ficou tanto tempo parado, a gente sabe o quanto a gente torce pelo Pedro. Então o Pedro retornando hoje com uma minutagem, se ele entrar em campo, a minutagem baixa, aos poucos ele vai ganhando a minutagem, porque o foco principal do Flamengo é utilizar o Pedro no Super Mundial. Olha, para a gente fechar aqui com uma informação do mercado da bola, o nome do jogador Facundo Bonanotte foi citado aí no Flamengo, né, como um possível reforço. E aí a gente teve o Vene Casagrande falando com gente do departamento de futebol do Flamengo e explanaram aí essa situação do jogador que interessaria ao Flamengo, né, o Facundo Bonanotte. Tá? O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, gosta do nome, mas mesmo assim optou por não ir atrás dele. Tá? Então essa é a informação que o jogador de 20 anos, que pertence ao Brighton, da Inglaterra, que está emprestado ao Leicester, ele é cria da base do Rosário Central, atua como 10, tá? Ele atua como 10, é o que o Flamengo procura, mas o José Boto disse que até nesse momento não é o nome que eles estão querendo contratar. Para essa posição, para esse momento, não é o nome que eles estão querendo. Então, o nome do Facundo Bonanotte, que foi especulado como uma possível possibilidade de vinda para o Flamengo, o Boto disse que é um jogador que interessa, um bom nome, mas o Flamengo não vai contratar esse jogador. Vale lembrar que também, né, na época do Juninho, quando começou a sair o nome do Juninho, falaram que não vinha mais. Falaram que a situação tinha desandado e tudo mais. Então, aquele famoso pouco provável, né? O pouco provável,
muitas vezes acontece. Ah, não vai acontecer mais, não vem mais. A mesma coisa o Andréas Pereira. Ah, o Andréas não vem. Ah, o Andréas não é o jogador que a gente quer para aquela posição, para 10. Mas se o Gerson é vendido, depois mesmo renovado, se o Gerson é vendido, o Flamengo vai precisar de um 8. Quem é o 8? O Andréas Pereira, que quer vir para o Flamengo. E o Flamengo poderia, de repente, contratar o Andréas. Então, tudo é sempre possível. Né? Não tem nada que seja, é impossível. Não, impossível não. Ainda mais no caso do Andréas, que quer vir, né? E jogadores que o Boto já disse que gosta. Falou que gosta do Andréas, que gosta do Facundo Bonanotte. Então, são jogadores que têm sim a possibilidade de virem para o Flamengo. Agora, comenta aqui, a gente vai finalizar, o vídeo é curto. Comenta aqui o que você achou do Flamengo ter pego o Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil, é o que vale a passagem para as oitavas de final. Você achou um adversário interessante, jogo complicado? Como é que você jogaria lá na Paraíba? Eu, sinceramente, iria com o Matheus Gonçalves, com a base, né, o Alacian, eu iria com a garotada Cleiton na zaga, eu iria com um time alternativo com garotada, né, pro jogo de ida, o jogo lá na Paraíba, até para você dar uma rodagem no elenco, dar uma moral para esses garotos. Eu acho que o Flamengo poderia dar uma mesclada aí nesse time. Eu queria a sua opinião, se você concorda comigo, de jogar nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba com um time mesclado e dar uma rodagem para essa garotada. E é importante a gente falar o quanto esse grupo do Flamengo é bom, como a energia tá boa, como o trabalho do Boto é fantástico. Isso precisa ser falado, o trabalho do Boto é fantástico. O trabalho que o Boto vem fazendo, o José Boto, o diretor do Flamengo, é incrível. Ele conseguiu melhorar o relacionamento de tudo, funcionários. Nós temos hoje no Flamengo uma união incrível, e isso tudo faz parte da metodologia do trabalho dele. Ah, mas a energia tá boa. A energia tá boa, mas tudo isso tem a ver com a forma que as pessoas trabalham. Então o Flamengo hoje, realmente, com um trabalho fantástico com o Felipe Luiz e o José Boto. Os dois juntos, inclusive, postam fotos juntos, ali sempre conversando, estão sempre ali muito próximos. É muito legal esse relacionamento aí dos dois. Tá? Eu queria falar aqui sobre uma publicação do Roberto Assaf, especialista em Flamengo, aí, jornalista Roberto Assaf. Ele falou: FIFA reconhece o Fla como campeão brasileiro de 87. Novela, se o título é do Fla ou do Sport, é um capítulo que parece infinito, mas que a entidade maior do futebol já indicou o vencedor, Flamengo. Flamengo campeão de 87. A entidade afirma oficialmente que o Flamengo ganhou 8 vezes o brasileiro, ou seja, incluiu o de 87. É fato que há, no Brasil, uma decisão do STF determinando que o título é do Sport Recife. Me admira, né? Isso significa que a FIFA está batendo de frente com a CBF. Curioso, só vale para a FIFA. É como se a CBF fosse um empregado que não acata ordens do patrão. Sensacional, a SAF. Na realidade, surge aí mais um problema para a entidade nacional, brigar com o STF. Se o Brasil fosse uma republiqueta dessas perdidas no mapa, sem qualquer importância para o futebol, a FIFA varreria o país da entidade, pois não obedece o que está sendo ditado. Então, cara, o Assaf foi muito bem, porque é uma decisão do STF e a FIFA repudia e pune qualquer federação onde um clube, ou qualquer clube que é punido também, que entra na justiça comum. E foi isso que aconteceu para a decisão ir parar no STF, que não tem nada a ver com futebol. E aí, eles querem que essa decisão seja acatada e foi pela CBF. Mas a FIFA não é obrigada a acatar e não acatou a decisão do STF. E com isso, para a FIFA, o Flamengo é o verdadeiro campeão de 87. E para mim, o que vale é o que a entidade máxima do futebol fala, a FIFA. Tá? Olha só, falar que agora a gente vai fechar com essa possibilidade do Flamengo ganhar muitos milhões com a venda do Rodrigo Muniz. Olha só, se a gente levar em consideração que o Marcos Leonardo foi vendido para o Al Hilal pelo Benfica por 40 milhões de euros, tá? O valor de mercado dele na época era de 25. Por exemplo, o Evanilson o Porto vendeu para o Bournemouth por 37 milhões e o valor de venda era 35, sempre um pouco acima. Aí a gente tem outros jogadores aqui que o valor de mercado era bem abaixo também.
Não, nem só pouco, nem bem abaixo. Alguns com valor que era de 15. Por exemplo, o jogador que o Borussia vendeu, o Niklas, eles venderam para o West Ham por 27 milhões. O valor de mercado dele era de 15 milhões de euros. Tá? Então, o valor de mercado do Rodrigo Muniz, 20 milhões de euros. E fala-se numa possível venda entre 30 a 40 milhões de euros. Tá? Vale a gente lembrar que o Flamengo tem 25% de uma operação futura, tá? 25% da venda do Rodrigo Muniz. Foi uma negociação que o Flamengo fez na época. O Flamengo tem 25% de uma negociação futura. É um mais-valia, vamos dizer assim. E ainda tem a questão do clube formador, o dispositivo de solidariedade da FIFA. Podemos tranquilamente calcular aí uns 30% de uma negociação. E aí vamos dizer que a negociação seja de 40 milhões de euros. Vamos fazer um meio termo, 35 milhões de euros. Tá? E eu vou falar para vocês quem são os clubes que estão interessados, segundo a nossa fonte. Tem clubes interessados. Eu vou colocar 30%. A gente está falando de 10 milhões e meio de euros. Pô, uma grana boa. Tá? A gente está falando aí praticamente de 63 milhões de reais. E a informação que eu tive é que já foi consultado, inclusive, pelo West Ham. Há o interesse do West Ham, pelo menos teve o interesse do West Ham recente no Rodrigo Muniz, centroavante, cria do Flamengo. E tem mais outras duas equipes interessadas no Rodrigo Muniz. O Everton, que contratou o Charlie Alcaraz, e ainda tem o Tottenham também interessado no Rodrigo Muniz. Foi o que nos passaram, que o Tottenham e o Everton, da Inglaterra, da Premier League, os dois times estão interessados na contratação do Rodrigo Muniz, além do West Ham. Então são 3 equipes brigando pelo Rodrigo Muniz e que o Flamengo pode ganhar uma nota preta com a venda do jogador. O Flamengo, como eu falei, pode ganhar mais de 60 milhões de reais e é um valor considerável até para a gente estar relatando aqui o Flamengo aí sempre conseguindo receber muita grana com possível venda de jogadores. E aí a gente tem a situação do Andréas, né? Por exemplo, se o Flamengo tiver que receber 10 milhões e meio de euros, né? Dependendo do valor aí que for negociado, e o Flamengo tem interesse no Andréas, que o Boto falou que nesse momento para a posição de 10 não tem, mas deixa claro que acha um jogador fantástico, que em algum outro momento ele pode vir para outra posição ali para jogar. Vamos dizer que o Gerson, depois do Mundial, seja vendido. A questão dele renovar não garante nada. A renovação do Gerson, ela não garante nada. Ele pode, depois do Mundial, ser negociado. E aí o Flamengo teria que buscar um jogador para repor. E aí o nome do Andréas já ficou claro, que o Boto deixou claro que interessa, que é um jogador muito bom. O problema é o valor. Se o Flamengo tiver alguma composição para fazer com o Fulham, isso pode ajudar. Mas são outros 500, é outro momento. O Flamengo hoje procura esse camisa 10. Tá? E a venda do Rodrigo Muniz é uma possibilidade que a gente está trazendo aqui, essa informação que interessa a 3 equipes da Inglaterra. Tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!